Olá, minhas lindezas! Bem-vindos e bem-vindas de volta aqui ao Teu Espaço. Eu sou a Júlia, ajudo pessoas a transformarem suas vidas através da mesa radiônica, desprogramação neurobiológica, magia divina e outras terapias complementares. Hoje eu estou aqui para trazer para você uma reflexão a respeito de um tema que nós trabalhamos aqui em novembro. Foi lançado aqui em novembro no canal uma série de 10 vídeos curtos, os shorts, falando sobre crenças limitantes. No final do vídeo eu vou deixar linkado aqui para você, se você ainda não assistiu, é uma boa oportunidade. Depois você pode até me dar um feedback aqui ou lá no arroba Teoespaço no Instagram, me falando qual que você mais se identificou. E foi exatamente isso que eu fiz em dezembro. Eu fiz uma enquete com o pessoal lá no Instagram, no WhatsApp, no Facebook também, e perguntei qual crença que as pessoas mais tinham se identificado das 10 crenças que eu postei nos shorts. Essas crenças são de várias áreas da vida, são relacionamento afetivo, relacionamento em geral, financeiro, enfim. E aí as pessoas colocaram duas como mais importantes para elas. Então hoje eu vou falar sobre uma e mais para frente eu vou trazer a segunda crença também bastante votada lá, bastante que recebeu bastante identificação das pessoas que assistiram, tá bom? Então vamos lá. Você conhece, já ouviu falar a palavra pistantrofobia? Não? Não é muito comum mesmo, é um termo técnico, né? É um termo técnico para aquela frase que a gente tem: não se pode confiar em ninguém. Eu não consigo confiar em ninguém. Ou alguma coisa próxima disso, né? É o nosso medo de confiar em outras pessoas, devido a experiências que já tivemos, experiências negativas, obviamente, traumas, algumas coisas que a gente viu também outras pessoas passarem, muitas vezes outras pessoas passaram e a gente viu e gravou aquilo como algo negativo. A gente também ouve muito falar esse tipo de coisa na nossa família, quando somos crianças, nossos pais, avós, tios, pessoas de influência sobre nós, outros adultos da sociedade. E aí a gente cresce com isso e vai levando e vai enxergando, né, as situações que fazem reforçar a nossa crença, porque quando a gente tem um padrão de crença, um padrão de pensamento, ele vai sendo reforçado ao longo da vida. A gente tende a ver mais daquilo, né? O nosso cérebro é condicionado a ver mais daquilo que a gente acredita ou daquilo que a gente está passando. Por exemplo, você já observou mulheres principalmente ou homens que tenham vivido também a experiência da paternidade? Você percebe que quando a mulher está grávida ou a sua parceira está grávida, você vê muitas grávidas. São inúmeras as grávidas que você vê diariamente. Em todo lugar você vê uma grávida, sai grávida de todo lugar para você ver. Porque seu cérebro está focado naquilo. Ou é na grávida em si, ou é bebezinho. Aí passa comercial de coisas para criança, você foca mais naquilo. Antes você nem dava bola. Não é que não existia, não é que não existiam grávidos no planeta antes ou bebês. É que agora você está mais focado, mais direcionado para esse assunto. Da mesma maneira, acontece com as crenças limitantes. A gente tende a ver situações que reforçam aquilo que a gente acredita. E às vezes até a gente acaba trazendo para a nossa realidade as situações que reforçam aquilo que a gente acredita. O cérebro não gosta de perder, não. Ele quer ganhar de alguma maneira. Então,
essa crença, né, de que não dá para confiar em ninguém, é uma coisa que fica muito gravada na gente, principalmente depois que a gente passou por relacionamentos ruins, ou mesmo, não necessariamente relacionamentos afetivos, mas pessoas que nos traíram de outras maneiras, de maneira desleal, enfim, qualquer maneira, qualquer coisa que tenha te trazido um peso, um trauma, uma negatividade com relação ao comportamento de outra pessoa, pode te trazer esse medo de se relacionar, medo de confiar nas pessoas. Eu separei aqui 4 características das pessoas que têm essa dificuldade de confiar no outro. Vamos lá? Então, primeira característica, né? A pessoa evita atividades com conhecidos. Olha que coisa, né? Com a sua família, com seus amigos, colegas de trabalho. Mesmo assim, você evita atividades com essas pessoas porque você tem um medo irracional de passar por situações que vão poder te causar uma retraumatização, você tem medo de ser julgado, você tem medo de passar por novas decepções, mesmo junto a pessoas que você já conhece, são pessoas do seu convívio, tá? Outra situação, outra característica é que, obviamente, se você não quer sair com as pessoas do seu círculo, pessoas que você já conhece, você não quer conhecer pessoas novas. Essa é uma outra situação, uma outra característica. Então você evita da mesma maneira ser julgado, né? Passar por decepções e aí com pessoas novas. Isso pode ser parecer um pouco pior, né? Você também pode ficar com medo de ser rejeitado, tá? Então, isso é uma característica muito comum. A terceira característica é que você não corre riscos. Olha que coisa complicada, né? Porque a vida é feita de riscos, né? Então a gente não corre riscos, a nossa desconfiança cria barreiras emocionais que nos impedem de arriscar mais, impedem de você colocar um projeto novo em andamento, uma ideia nova, te impedem de realizar um sonho, porque tudo por medo de ser julgado, de ser rejeitado, por medo de se decepcionar. Tá? E, obviamente, quarto ponto aqui, você não confia em si mesmo, porque é uma característica das pessoas que não confiam, elas não confiam no outro lá fora e também não confiam em si mesmas, porque já se frustraram várias vezes, já fizeram várias coisas que na mente delas não deu certo, elas acham que vão fazer alguma coisa errada. Lá atrás, alguém pode ter falado para ela que ela não conseguia fazer nada certo. Você não consegue fazer nada certo. Você faz tudo errado sempre. E isso ficou na cabeça da pessoa, né? Ficou na sua mente e trouxe só ir para frente. Então, vai causando aí uma frustração. Obviamente que se você não consegue se relacionar com as pessoas em geral, conseguir um relacionamento amoroso é muito mais difícil, né? Porque um relacionamento amoroso ele exige um grau de confiança maior, né? Ele exige um grau de entrosamento maior da gente. Então, assim, como a gente coloca uma expectativa muito grande em tudo, a gente não quer se decepcionar, não é mesmo? Então, para começar, assim, a gente só se decepcionou nesse nível porque a gente colocou muita expectativa, né? E essa expectativa, obviamente que ela não pode ser completamente alcançada nem para com a gente
e nem para com o outro. A cobrança que eu tenho para comigo, ela tem que ter um nível alcançável, senão eu vou ficar frustrada, muito frustrada, né? E é a mesma cobrança que eu tenho para com o outro, né? A cobrança que eu tenho para o outro não pode ser algo exagerado, porque o outro ainda é, como eu, humano, né? E tem um outro ponto aí, é que assim, por ser humano, todos nós, em algum momento, vamos falhar. O outro vai falhar e a gente vai falhar. E nem sempre a pessoa vai falhar, vai nos decepcionar, porque não é ele que decepciona a gente, é a gente que se decepciona com a nossa expectativa. O outro vai falhar, mas não é sempre, né? A maioria das vezes a pessoa não correspondeu à nossa expectativa, mas ela, nas outras vezes, ela correspondeu, ou pelo menos correspondeu ao máximo possível, né? Assim como a gente mesmo, a gente, daquela vez, aquele projeto, naquela situação, eu não correspondi às minhas próprias expectativas, mas nas outras sim, funcionou, deu certo, cheguei até aqui, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é observar e entender que todo mundo erra, a gente também erra, e nem por isso a gente é uma pessoa má, não é? Óbvio, aqui a gente não vai tirar as situações em que a pessoa realmente é assim constantemente, age daquela maneira constantemente. Vamos, né, observar isso também. Mas a raiva nos impede de ver as situações com clareza, nos impede de sermos generosos com a gente mesmo e com o outro, né? Então, a gente precisa observar isso na gente, se a gente não está colocando uma carga muito grande de raiva, uma carga muito grande de expectativa na situação, na pessoa, para a gente poder diminuir, viver melhor, né? E voltar a confiar, né? Voltar a acreditar. Porque quando a gente confia, a gente fica psicologicamente aberto a uma ideia, a uma situação, e aquilo pode realmente não funcionar de acordo com o que a gente esperava, e aí a gente se decepciona. Então, por que que ao invés de a gente confiar, a gente não simplesmente acredita, né? Corre o risco, põe o pé, né? Põe o pé e vai vendo se funciona, né? Talvez a pessoa não te decepcione, talvez a situação não te decepcione, talvez sim. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender a lidar, a olhar novamente para a nossa vida, né? Principalmente depois de algum trauma muito grande em nossas vidas. A gente precisa aprender a criar uma casquinha de proteção, para a gente não ficar tão melindrado, para a gente não ficar tão dodói com tudo que acontece com a gente. Ai, a pessoa me olhou torto, ai, já fiquei triste, já fiquei magoado. A gente evitar isso, a gente precisa criar uma casquinha de silicone, né? Ela vai proteger você, mas ela não vai ser dura, né? Ao invés de você colocar um cascão, né? Uma armadura sobre você e não querer contato, evitar tudo, que tal colocar só uma proteçãozinha para você não se arrebentar, né? Mas você você colocar o seu pé, colocar-se em ação. Essa aí é a minha proposta para esse novo ano que chega. Essa é a minha proposta para todas as pessoas que pensam que não se pode confiar em ninguém. Ou eu não consigo confiar em ninguém. São várias as formas de se falar a mesma coisa, né? Que tal se nesse ano que está começando a gente decidisse, escolhesse dar uma chance para a gente mesmo, para os nossos projetos, para os nossos sonhos,
e para as outras pessoas também. E se alguma coisa sair do rumo, a gente vai lá e conserta e toca o barco, continua, né? Com menos medo, com mais coragem, né? E aí, o recadinho que eu tenho para a gente hoje, para esse vídeo, quero convidar vocês a conhecerem aqui os outros vídeos do canal. Nós temos vídeos de vários temas, tem várias playlists, e aí você pode navegar aqui pelo canal se te interessar o tema, tá bem? Eu desejo que vocês tenham uma semana de luz, uma semana de paz. Agradeço pela sua presença. Se você gostou do vídeo, curta aqui, compartilhe o vídeo com quem você acha que pode se dar bem, usufruir essa dica. E se você ainda não é inscrito, considere se inscrever aqui no nosso canal. Agradeço a vocês todos. Tenham todos uma excelente semana.